Então, o sistema de proteção secundária, ele é composto de algumas coisas, né? Sendo elas os olhos, você tem que enxergar o que está acontecendo no seu sistema de proteção. Quando você está fazendo, né, a proteção, por exemplo, 51, que é a proteção de sobrecorrente temporizada de fase, essa proteção ela está enxergando corrente no meu sistema de proteção. Ela enxerga corrente para ela ver se o sistema está ou não com sobrecarga. A função dessa proteção é isso. Está com sobrecarga, ela vai operar com o tempo adequado, né? Para eu proteger contra a corrente, eu tenho que enxergar corrente. Para eu enxergar corrente, eu tenho que ter no sistema de média tensão o transformador de corrente. Da mesma forma, se eu estou com a proteção 27 no meu sistema, que é a proteção de subtensão, naturalmente, como o próprio nome já diz, ela protege contra uma redução da tensão na barra da subestação. Então, se eu tenho uma redução de tensão, ela vai operar com um tempo específico que eu vou determinar para a minha proteção. Não da mesma forma, né? Ela vai ter que enxergar a grandeza no sistema, que no caso vai ser a tensão. Então, o primeiro dos componentes que eu tenho aqui dentro da nossa anatomia da proteção são o quê? Os olhos. Quem são os olhos do sistema de proteção? São os transformadores de corrente, que a gente abrevia para TCs, ok? Transformadores de corrente, e os transformadores de potencial. Gente, não é transformador de potência. A função dele é pegar um potencial de elevado, né? Por exemplo, 13.800 volts, e reduzir isso para uma tensão que o relé de proteção vai enxergar, que normalmente é 115 volts ou 115 volts raiz de 3. Então essa é a grande função do transformador de potencial. Então ele reduz o potencial, perfeito? Ele não faz a transmissão da potência do primário para o secundário. Então o primeiro elemento da proteção são os TCs e o TP. São 5 elementos, tá? O sistema de proteção, vou até colocar aqui o sistema de proteção secundário. São 5 elementos. O segundo elemento, que é muito importante, é quando você vê o que você tem que fazer, você tem que pensar em como que você vai tirar aquela pedra do caminho, né? Então você precisa de um cérebro, né? Para você entender o seu problema e resolver aquele seu problema. Da mesma forma, o sistema de proteção secundário funciona. Então eu vou ter que ter algo que vai receber as informações dos transformadores de corrente e dos transformadores de potencial, vai interpretar essas informações e, com base naquilo que foi pedido para ele, ele vai tomar uma decisão, que no caso são os relés de proteção. Então, os relés de proteção serão responsáveis, serão tomadores de decisão, né? Ou receberão decisões de outros relés para ele tomar alguma atitude, né? Que seja para poder fazer a interrupção do sistema, eu vou mandar abrir o disjuntor, ou eu vou mandar um alarme na sala elétrica, ou eu vou informar para o relé que está acima de mim que eu estou com um problema e que se eu falhar é para ele entrar. Então o relé de proteção ele é o dispositivo inteligente, hoje é chamado, né, de IED, né, que ele justamente vai fazer esse processamento inteligente. Então o relé hoje, né, tem muito mais de um PLC mesmo do que a parte de proteção. Então ele integra a parte de controle e automação hoje, junto com a parte de proteção em si, e elas são aliadas na hora de você tomar uma decisão. O terceiro elemento que a gente vai ter no nosso sistema de proteção, que é óbvio, né, que a gente tem ele, é aquele que depois que o relé recebeu as informações do transformador de corrente e do transformador de potencial, entendeu que aquilo é um defeito no sistema elétrico, ele tem que falar o seguinte: olha, abre, faz força. Quem que exerce essas forças, né, de retirar, por exemplo, aquele análogo à pedra, são, né, os braços, né, que no caso é o disjuntor. O disjuntor de média tensão, ele vai ser o responsável por efetivamente interromper a corrente no circuito. Então, o disjuntor de média tensão, gente, ele é preparado para, mesmo em condição de curto-circuito, eliminar esse curto-circuito do sistema. Então ele é preparado para isso, ele tem essa condição. Só que o disjuntor de média tensão, gente, ele é um equipamento burro.
ele só opera mediante um estímulo externo, seja ele uma pessoa apertar o botão de abrir, apertar o botão de fechar, seja uma pessoa via comando externo que vem via rede ou fiado, mandar abrir, mandar fechar, ou também, né, o disjuntor de média tensão, ele vai receber um comando de um relé de proteção, por exemplo, que é o sinal que a gente chama de trip. Tá? Então, trip é um comando de abertura mediante algum defeito no sistema. Ok, gente, agora, não tem como, né, se esses braços receberem essa força, sem que o sistema tenha uma energia. A mesma coisa do corpo, você precisa de energia para que ele funcione. E, da mesma forma, o sistema de proteção secundária também precisa da sua energia para funcionar com confiabilidade. Só que tem um detalhe, essa energia tem que funcionar mesmo que eu não tenha tensão no sistema primário. Então, mesmo que eu não tenha 3.800 volts chegando na barra de média tensão, a tensão esteja zero, o meu relé tem que estar ligado e alerta para que, se acontecer um problema, ele operar. Então, por isso a gente tem aqui o sistema auxiliar da subestação. O que é o sistema auxiliar, gente? O sistema auxiliar, normalmente, ou ele é banco de baterias, ou em subestações de média tensão, normalmente, eles são no-breaks, que a função é manter energizada a subestação, mesmo que eu não tenha energia no sistema elétrico, de forma que a minha subestação sempre fique alerta. E dentro disso daqui, gente, a NBR 14039, né, que é a norma que a gente tratou um pouco de um tópico dela ontem, ela ainda traz uma exigência aqui, ó, que é interessante a gente conversar, que é relativo à autonomia desse sistema. Então, esse sistema tem que ter uma autonomia mínima de 2 horas, dando conta do meu sistema de proteção secundária. Então, a função desse banco de baterias, ou desse no-break, né, é alimentar esse relé de proteção, todo o meu sistema de comando, de forma que ele fique protegido. E o último elemento, esse último elemento, ele não é óbvio. Então, se você pensa numa subestação, fisicamente parece que acabou tudo, né? Eu tenho o TC-UTP, eu tenho o relé, eu tenho o disjuntor, eu tenho o banco de baterias, etc. O que falta aqui para eu fazer com que o sistema de proteção secundária esteja 100% completo? E aí, eu vou entrar aqui. A proteção secundária. Aí o pessoal fala assim, igual o colega falou, chave seccionadora. Não, a chave seccionadora é um outro elemento separado, cuja função dele é abrir, manobrar o sistema, não é nem abrir sobrecarga. Esse é um outro assunto que a gente tem que conversar também e a gente vai trazer para vocês. A função da chave seccionadora é manobrar. Ah, Hilton, mas eu tenho chave seccionadora que tem base fusível HH. Concordo. Mas essa base fusível HH é para proteger também, mas não faz parte do sistema de proteção secundária, do disjuntor, do relé e tudo mais. Ele é um outro elemento de proteção que a gente tem na subestação, sim, mas separado, distinto desse daqui. O quinto elemento aqui, gente, é o seguinte, imagina que você tem seu braço, né? Você tem braço, você tem cérebro, você tem cabeça, você tem perna, você tem energia para fazer aquilo dali. Agora, se tudo isso está desconectado, vai funcionar? Está largado ali no chão? Não vai. Então, é a mesma coisa do nosso sistema de proteção. Eu tenho que ter, eu chamo do tronco do seu corpo para conectar todas as partes do seu corpo para que você consiga exercer aquela tarefa específica, né? Então, aqui eu falo que é o tronco e mais especificamente, quem que é esse tronco? É o comando da subestação. Então, o comando da subestação, você vai ter ele aonde? No diagrama funcional da subestação. Então, o diagrama funcional, você vai dizer como especificamente, né, que aquele sistema todo de proteção secundária vai funcionar de maneira a interagir com todas as partes. Porque, gente, se eu não tenho o comando correto da minha subestação, feito da maneira adequada, se eu não conectar adequadamente os equipamentos, por exemplo, se o relé tem uma saída de trip, e essa saída de trip, que eu saí do relé, não está configurada, mas ela está indo para o disjuntor. A que está configurada é uma outra saída. Na hora que der trip, o disjuntor não vai abrir. Então, o comando tem que estar condizente com o estudo de proteção, com ajustes do relé de proteção, com o disjuntor de média. Tudo tem que estar conectado da maneira correta. Então, o comando, gente, é fundamental. E esses 5 elementos, quando você tem um problema numa subestação, você tem que procurar o problema em qualquer desses pontos.